Abra sua Bíblia no texto que nós vamos expor hoje, Marcos 7, continuando aí a nossa exposição sobre Marcos, né, sobre a pessoa de Jesus, o Deus que esteve entre nós. E aí temos visto o que ele veio fazer, o que efetivamente ele fez, como ele agiu com aquelas pessoas que o buscavam o tempo todo, como ele agiu com aqueles que o criticavam, como ele agiu com aqueles que ele escolheu. E Jesus ele vai de forma progressiva ensinando e manifestando o reino de Deus, que é, segundo ele mesmo, no capítulo 1, versículo 38, a sua missão, proclamar o reino de Deus, a palavra de Deus. E mais uma vez agora, Jesus Cristo se vê no momento em que que é necessário ele trazer à tona, trazer, né, para a discussão ali a palavra de Deus. A palavra de Deus que estava sendo negligenciada. Né? E o texto de Marcos, capítulo 7, nos versículos 1 ao 23, temos então mais um embate do Senhor Jesus Cristo com os religiosos da época, com os fariseus, com os escribas, os saduceus. E o texto diz assim: ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos em conformidade ou de conformidade com a tradição dos anciãos? Não comem, mas comem com as mãos por lavar. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas com o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição de homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser o teu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouve-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai por lugar escuso? E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Oremos mais uma vez. Pai soberano, uma vez mais nos colocamos diante da tua presença. Diante do texto exposto, Senhor, nós nos colocamos com os ouvidos atentos
Queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender mais, Senhor, com este ensinamento que o Senhor Jesus nos deixou através do escritor Marcos. Através desse evangelista, sabemos então qual é a vontade de Deus para nós. Agora, Senhor, ajuda-nos a compreendê-la toda. Envia o Teu Santo Espírito para quebrantar o nosso coração, para iluminar a nossa mente, a fim de compreendamos a palavra do Senhor. Abençoa também, Pai, as nossas crianças, que estão nesse momento agora tendo um culto com uma linguagem própria para elas. Capacita-as para compreender, Senhor, a palavra que será ministrada. Capacita, Senhor, a nossa irmã que está ministrando este culto. Em nome de Jesus é que nós pedimos, e em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém. Amados, esse texto é um pouco longo, uma narrativa, e hoje nós vamos expressar esse texto, expor esse texto de uma forma diferente. Durante a preparação desta mensagem, eu ouvia canções no YouTube, quem me conhece sabe que eu faço isso, eu sempre coloco alguma coisa, às vezes uma coisa mais agitada, outra mais... E uma canção me chamou a atenção, ouvindo uma delas, né? Fiquei curioso e fui ver nos comentários sobre aquela canção, né, por determinado cantor, e lá nos comentários havia uma indicação. Eu vim ouvir esta música porque o pastor fulano de tal falou numa pregação, né? E qual não foi a minha surpresa, né, que era uma pregação pentecostal, de nada mais, nada menos do que a depravação total. Eu fiquei surpreso, fiquei curioso, de fato. Fui assistir a pregação, né, sobre a doutrina da depravação total, em uma denominação muito conhecida por suas doutrinas de ritos, de usos e costumes. Eu fiquei grato em saber que o evangelho está sendo pregado naquele lugar. Contudo, na minha pesquisa, eu também fui pesquisar outros lugares. E eu encontrei um artigo muito curioso, interessante, sobre tais costumes, né? Tais doutrinas, que não são doutrinas, diga-se de passagem. E num deles havia um relato de uma mulher que entra em uma igreja para assistir ao culto e ela se senta ao fundo, como está ali o nosso presbítero, e ela assiste ao culto de lá e, num determinado momento, o obreiro pergunta para ela, lá na frente, a senhora é crente? E ela responde, sim, pela graça de Deus, eu sou crente. E ele, indignado, ele vira para o coral à sua esquerda e pergunta, coral, crente usa brinco? O coral responde, não. Vira para os jovens à sua direita, jovens, crente usa brinco? Todo mundo responde, não. Olha para a igreja, igreja, crente usa brinco? A igreja, não. O tema da nossa mensagem hoje é ritualismo versus realidade. O que é ritual, o que é tradição e o que de fato é palavra de Deus. E o nosso texto ele vai nos falar exatamente sobre isso. Embora Jesus estivesse ministrando apenas em pequenas cidades da província, como nós já vimos, ele indo ali para Galiléia, indo para Belém, sua cidade, Nazaré, né? Indo para Nazaré, sua cidade onde cresceu, indo para Decápolis, atravessando o mar. Apenas esses lugares pequenos, distantes, né? As notícias sobre ele, como nós falamos no sermão anterior, já haviam chego na capital. E eles já se preocupavam. As autoridades, tanto religiosas quanto as autoridades seculares, já estavam preocupadas com a sua pregação. Então, uma vez mais, os doutores da lei são enviados de Jerusalém, que fica mais ou menos aqui desse lugar, uns 150 quilômetros. Imagine uma viagem longa, talvez montado na sela de um cavalo ou a pé, mas uma viagem longa, 150 quilômetros mais ou menos, para combater esse não conformista
que está conquistando o apoio popular nas províncias do Império Romano. Junto, então, aos fariseus, aos escribas, eles observam Jesus. Eles estão esperando que Jesus cometa algum desvio, que Jesus fale algo em seu ensino ou nas suas práticas que possa ser usado contra eles. Lembremos que aqui é pouco antes da terceira Páscoa de Jesus. Ele foi na primeira Páscoa, ele vai até lá. Na segunda Páscoa ele não vai. Estavam esperando Jesus lá. Ele não foi, por isso eles mandam ele lá. Por isso que eles foram atrás de Jesus. Eles querem saber o que Jesus está falando. Vamos lá, porque então encontramos alguma falha, investiguemos alguma falha, algo que possa ser usado contra ele. Então, mais uma vez, eles o atacam. E dessa vez, como anteriormente, atacam criticando os discípulos. No capítulo 2, versículo 18, versículo 24, já fizeram isso. Então, investigando a falha dos discípulos em observarem certos rituais, as autoridades, então, perguntam a Jesus, por quê? Por que os teus discípulos não lavam as mãos, aqui nesse caso? No outro momento foi, por que os teus discípulos não jejuam? A resposta de Jesus, então, tem uma dupla aplicação. Primeiro, tais rituais, Jesus diz, são baseados na tradições humanas, e não nos mandamentos de Deus. Segundo, na realidade, tais práticas anulam a palavra de Deus. Jesus ilustra o seu argumento, mostrando como uma oferta dedicada a Deus, o Corban, como nós lemos, nós vamos falar mais adiante, era usada para justificar a desobediência aos mandamentos de Deus. Então, nós temos aqui, então, na nossa expectativa, ritualismo versus realidade. O que é ritual tradicional e o que, de fato, é palavra de Deus, pedido por Deus. Então, nosso primeiro ponto, que eu quero que você marque muito bem em sua cabeça. Aquele povo era um povo ritualista, extremamente ritualista. Veja o que diz então o texto. O texto, Marcos vai nos preparando. Dos versículos 1 ao 5, ele diz que reuniram-se a Jesus os fariseus, alguns escribas vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos, e aí Marcos faz questão de nos ensinar, porque ele está falando para gentios, Marcos está falando para gentios. Então ele faz questão de nos fazer saber o porquê disso. Ele diz aqui no versículo 3, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem dos copos, jarros e vasos de metal e camas. Essa prática que Marcos está nos fazendo saber agora, que os fariseus faziam, ela tem o seu fundamento, na verdade, na lei cerimonial pedida para os sacerdotes, lá no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, Levítico. Contudo, com o passar do tempo, essa lei cerimonial, ela foi se estendendo, não só a partir do culto, saiu do culto só, e ela se estendeu para a vida comum, e eles começam a observar isso na vida comum, e os fariseus praticam isso como se fosse para eles, para a vida comum, não na ideia da lei cerimonial, do entregar o sacrifício ao Senhor, que era necessário, antes de entrar diante da presença de Deus, como os sacrifícios, o sacerdote lavava as mãos, empunhava na bacia as mãos até os punhos aqui, para lavar mesmo, para tirar toda a impureza, porque ele iria diante de Deus. Então eles fazem isso agora no seu dia a dia. Então Marcos nos faz saber, a nós, gentios, que essa prática era comum entre os fariseus. Contudo, era uma prática que não dizia respeito ao uso comum para todos. Era um rito cerimonial. Era um rito cerimonial, pedido na hora da cerimônia de entregar o sacrifício. Então ele nos faz saber sobre isso. Mas ele também nos faz
saber qual foi a resposta de Jesus a esse questionamento. Eles não queriam, na verdade, ter nada com higiene. Não era o seu ideal. O seu ideal não era dizer para Jesus: olha, Jesus, os seus discípulos estão comendo com as mãos e é perigoso, né? Eles podem pegar ali, as mãos não lavaram, eles podem pegar algum tipo de verme, alguma coisa, eles podem até morrer, Jesus. Eles não estavam preocupados com isso. Essa era a menor das suas preocupações. Eles não estavam preocupados com os discípulos. O seu objetivo real era atacar Jesus. Eles estavam procurando algo para poder acusar Jesus. Esse era o seu objetivo real. Então Jesus lhes responde: bem profetizou a respeito de vós, Isaías. Hipócritas. A palavra hipócritas aqui, eu já falei aqui na escola dominical, pela manhã, antes do culto, que a palavra hipócritas, ela vem de Hipócrates. Hipócrates é o inventor do teatro. Então, o hipócrita é aquele que representa algo, encena algo. Jesus está falando para eles aqui que eles estão encenando. Seus hipócritas, porque vocês estão encenando algo, porque vocês querem parecer algo que vocês não são. Algo que vocês não são. E aí ele nos apresenta então ali a profecia. Como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. São hipócritas. Estão representando algo. É uma falsa moralidade. Regras frias e rígidas para fazerem parecê-los santos. Contudo, seu coração está distante do Senhor. Primeiro erro, então, aqui deles é que eles negligenciavam o mandamento de Deus. Negligenciavam o mandamento de Deus. Eles adoravam o Senhor em vão. Era um culto falso. Não era um culto legítimo, pedido por Deus. Era um culto falso. Eles ensinavam doutrinas que eram preceitos de homens. Como nós observamos agora, o lavar as mãos era dado ao rito cerimonial e não ao rito comum. Contudo, eles ensinavam que todos deveriam fazer, e quem não fizesse estava em falta com Deus. Ensinavam doutrinas de homens. E então no versículo 8, o Senhor Jesus, depois de chamá-los de hipócritas, ele diz que eles estavam negligenciando os mandamentos de Deus e guardando as doutrinas dos homens. Em sua doutrina estavam ensinando mandamentos de homens. Não era o que Deus havia pedido, não fazia parte do rito cerimonial. Não dizia respeito ao culto ou à vida comum. Antes, dizia respeito ao culto, à cerimônia. Mas não ali, naquele momento. Então, eles queriam pegar Jesus, como já tentaram em outras ocasiões, com algo, né, que era da sua prática tradicional, da sua tradição. A nossa tradição diz que é assim. Por que o Senhor não faz? Por que os teus discípulos não o fazem? Era muito comum os discípulos repetirem, reprisarem, imitarem o que o seu Senhor faria. Nós acabamos de louvar: dá-me um coração igual ao teu, Senhor, para que nós possamos ser como o Senhor, imitar o Senhor, não é? Os discípulos de Jesus imitavam a Jesus. Então Jesus não estava muito ligado nas tradições. Não era esse o objetivo. Então, quando vão acusar Jesus, Jesus diz: vocês estão negligenciando os mandamentos de Deus. Vocês estão ensinando doutrinas de homens e esquecendo-se do que Deus tem pedido para vocês. Vocês têm colocado ao redor da lei caminhos para que não se fira a lei, contudo, vocês só guardam aquilo que vocês mesmo inventaram, a sua tradição, e erram, não cumprindo a lei do Senhor. Vocês rejeitam o mandamento de Deus, como ele diz no versículo 9. Disse-lhes ainda jeitosamente: rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. O Senhor está repetindo a acusação. Vocês negligenciam o mandamento de Deus. Ao invés disso, vocês ensinam tradições dos homens. Vocês
rejeitam o mandamento de Deus para guardar a vossa própria tradição. E não contentes com isso, o Senhor Jesus diz para eles, vocês invalidam a palavra de Deus. Invalidam a palavra de Deus. E aí, para isso, o Senhor Jesus vai usar um exemplo. Ele vai tirar dos 10 mandamentos uma lei e vai mostrar como eles estão invalidando a palavra de Deus. Versículos 10, ele diz o seguinte: pois Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isso é oferta para o Senhor. Então, o dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. O Senhor só citou uma só. Vocês estão anulando a palavra de Deus em favor da sua tradição. E ele usa, então, o exemplo do 5º mandamento. E ele fala da estratégia que esses homens estavam usando para não cumprir esse mandamento. O avarento estava indo lá, ao templo, e entregando as suas posses como oferta corbã, como diz aqui o texto. Oferta ao Senhor, é uma oferta, não é uma oferta de sangue, mas ele está dando tudo para o templo. Ele dedica para o templo tudo que ele tem. E isso por meio de um voto ou de um juramento inquebrável. Segundo Deuteronômio 30, versículos 1 ao 16. Números 30, 1 ao 16, Deuteronômio 23, 21 e 23. Ele dedica ao templo. Contudo, eles arrumavam, de alguma forma, uma brecha para fazer com que aquela pessoa que havia doado todas as suas coisas fizesse uso. Ele podia fazer uso dos seus bens. Mas, além disso, não mais. Portanto, se seus pais, em algum momento da vida, velhos, sem apoio, precisassem, ele não podia tirar dos seus bens, das suas riquezas, que ele havia dedicado ao templo, para poder cuidar do pai. Assim estavam invalidando o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Jesus os acusa seriamente de invalidar as palavras de Deus, a lei de Deus, porque eles estavam dando mais ênfase em suas próprias tradições. Palavras de homens, doutrinas de homens, invalidando a lei de Deus. O povo era ritualista, extremamente ritualista. A igreja dos nossos dias também está extremamente ritualista. Veja, muitas denominações dos nossos dias tentam, de alguma forma, reduzir a vida cristã a um conjunto de regras frias, distantes da palavra de Deus, vazias da graça, e que não apontam para Jesus Cristo, não apontam para a cruz de Cristo, não apontam para o sangue de Cristo derramado na cruz, para a suficiência do sacrifício de Cristo. Muitas igrejas dos nossos dias têm agido dessa forma. A revelação de Deus, que é dada a fim de que possamos conhecer os nossos pecados, segundo disse o apóstolo Paulo em Romanos 3, versículo 20, e nos lançar na graça, ela tem sido negligenciada em muitas igrejas. E isso, amados, por causa da tradição. A revelação tem sido manipulada, assim como ela foi manipulada pelos antepassados deles, lá, os anciãos. Ela também tem sido manipulada, tem sido transformada em um conjunto de regras para autojustificação. Autojustificação. Uma justificação externa. Isso tem acontecido hoje. 2000 anos depois que Cristo andou no nosso meio. Isso tem acontecido hoje. As tentativas de reduzir a vida cristã a um conjunto de
regras já era um grande problema lá na igreja primitiva. E ela continua nos nossos dias. Estão invalidando a cruz de Cristo. Estão invalidando a palavra de Deus, a fim de colocar os seus conjuntos de regras. Falei para vocês que eu li o relato da irmã. O texto no artigo do relato diz que o pastor, ele continua com a sua indignação diante daquela senhora que o visitava a igreja. E todo mundo muito constrangido com a situação, ele chama os diáconos e pede aos diáconos que tomem a mulher pelas mãos e a traga. Diáconos, traga-me essa mulher aqui, ela precisa se converter. Estão invalidando a cruz de Cristo por um conjunto de regras. As declarações de Jesus aqui, elas devem alertar os cristãos dos nossos dias para o fato da ênfase exagerada sobre certas verdades que têm levado à distorção e corre o risco de perder o sentido e o valor original da palavra pregada. A graça tem perdido a sua graça. O evangelho tem perdido o seu sentido de ser evangelho. É necessário, então, um novo coração. É necessário um novo coração. E é o que acontece, então, é o que Jesus diz àquele povo. Versículos 14 a 23, Jesus, então, faz questão de falar com o povo que o assistia. E eu imagino que o povo, aqui no texto, é para todo o povo, inclusive os fariseus que estavam ali, tentando contra ele. Ele diz no versículo 14, convocando de novo a multidão, disse-lhes: ouve-me todos e entendei. É algo como, me entendam de uma vez por todas. Coloquem isso no seu coração. Aprendam isso de uma vez por todas. Entendam bem, Jesus muitas vezes apelava para o povo para conseguir, então, essa audiência cuidadosa. É algo como nós fazemos quando nós damos uma fala mais alta. Eu tenho um amigo que ele é pentecostal, pastor pentecostal, e quando ele prega, ele fala, ei! É algo como, ei, desse meu amigo, me ouçam. Marcos ainda coloca aqui, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Ouçam, me entendam, compreendam. Ele considerava o princípio que ele iria ensinar a seguir de crucial importância para aquele povo e para nós também, para o Evangelho. É crucial entender. E aí no versículo 15, ele diz, é do coração que procedem os maus desígnios. É do coração que procede tudo que é ruim. Ele diz lá, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. O que sai do homem é o que o contamina. Aprendam isso. Aprendam isso. Jesus, ele não está invalidando a lei. Ele não está invalidando a lei. Muito pelo contrário. Ele está invalidando aqui são os princípios da tradição humana. O que ele está dizendo é que esses princípios que vocês têm ensinado, esses princípios não levam ninguém à santidade. Ninguém consegue ser santo se o seu coração não for transformado, porque é de lá que saem todos os males. É tudo que contamina o homem, sai de lá. Não é o comer sem lavar as mãos, não é o deitar sem banhar-se, não é o falar com um gentil, não é o tocar em um leproso, não é o se deixar ser tocado por uma mulher com fluxo de sangue. Não! É o coração. O problema daquele povo estava no coração. O problema da nossa igreja, dos nossos dias, está no coração.
O problema do homem está no coração. O pecado emerge do coração duro, caído, contra Deus. O que sai do homem, o Senhor vai dizer, é isso que o contamina. Como ele diz no versículo 20. É o que sai do homem que o contamina. Percebam que os discípulos mesmos não haviam compreendido isso ainda. O Senhor ficou um pouco, aqui demonstra um tanto de incômodo com eles, né? Quando ele entra em casa, ele deixa a multidão, os discípulos o interrogam acerca da parábola, então lhes disse, assim vós também não entendeis? É algo como assim? O Senhor ficou meio, eu tenho andado com vocês têm visto o que eu tenho feito, vocês têm ouvido, vocês têm visto a glória de Deus, e vocês ainda não entenderam. Percebam como o coração humano é algo enganoso, como diz Jeremias, não é verdade? Então Jesus explica para eles, no versículo 20, ou no versículo 18, né, 18 e 19, ele diz assim, vós também não entendeis, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhes entra no coração, mas no ventre, e sai por lugar escuso. Ou seja, tudo que você coloca, tudo que você come, sai por lugar impuro, isso não vai contaminar o teu coração. Marcos tem até uma aplicação aqui, ele aplica assim, considerou ele puro todos os alimentos. Vocês devem saber que os judeus comem um alimento separado, não é verdade? Os judeus comem um alimento chamado kosher, separado. Tem uma marquinha lá no mercado, eles só comem aquilo. Contudo, Marcos entende aqui que o que Jesus está falando é esses ritos cerimoniais passaram. Não mais. Entende? E Jesus diz para eles, é o que sai do homem, isso sim é o que contamina. O interior do coração do homem, é de lá que saem os maus pensamentos, e é isso que contamina, é isso que macula o homem. Então ele vai dar uma relação de pecados, dos versículos 21 ao 22, porque de dentro do coração dos homens, ele diz, procedem os maus desígnios, os maus pensamentos, os estratagemas, a vontade ruim, pecaminosa. De lá ele fala que sai a prostituição. Prostituição está no singular aqui, perceba? Da própria pessoa, prostituição na infidelidade conjugal, do leito, no seu leito, ou a prostituição, a fornicação. É de lá também que saem os furtos, pecado cometido contra o próximo. É de lá que saem os homicídios, os adultérios. É tudo de lá. A avareza é um sentimento comum das pessoas, né? Aquela pessoa lá que, por exemplo, doa todos os seus bens para o templo, dedica ao templo, é um avarento. Ah, mas ele está prestando um culto, pastor. Não, ele não está prestando um culto, porque no seu coração ele está intentando contra a lei de Deus. Vou doar tudo aqui, porque se meus pais precisarem, eu não vou dar, mas já está tudo aqui. É um avarento. É do coração. É disso que Jesus está falando. As malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. A loucura aqui não é a loucura de mente afetada, não. É loucura mesmo de insensatez, de ouvir a voz de Deus e dar as costas para Deus. É a mesma loucura que Paulo fala em Romanos 1. Viram a glória de Deus, mas rejeitaram o Criador. Antes, em sua loucura, em sua insensatez, preferiram a criatura ao Criador. É dessa loucura que Jesus está falando. E todas essas coisas saem de um coração pervertido. Todas essas coisas saem de um coração duro, de um coração de pedra, um coração que não se volta para Deus. Todos esses males procedem do coração humano. Jeremias já vai dizer que o coração é enganoso, mais do que todas as coisas. Ele é perverso. Quem o conhecerá?
Se o coração do homem tiver esse caráter degenerado, então a sua situação é desesperadora. Todos esses males procedem do coração humano e, na verdade, eles realmente contaminam o homem. E não apenas o homem. Ele contamina tudo ao seu redor. A Bíblia diz que, ao pecar, Adão não trouxe o mal apenas para si e a sua descendência. Ele também condenou toda a criação de Deus. É do coração do homem que parte todos os males. Esse é o que contamina. O humano precisa, então, da lavagem, da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A santidade do coração e da vida será o único e adequado remédio para esse coração de pedra, para esse homem caído. Somente uma salvação radical pode purificar o coração humano, a corrupção humana. Mas é isso exatamente o que Jesus veio oferecer ao mundo. Era isso exatamente que Jesus estava pregando. Cristo morrendo na cruz é o fim de todo rito cerimonial, de toda regra cerimonial. Ele leva em si mesmo e cumpre em seu corpo, entregue como cordeiro, puro, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, suficiente para cobrir todos os pecados. Jesus cumpre. O que eles não sabiam era que em Cristo estava o fim de toda a lei, o cumprimento da lei. Eles não sabiam disso. E que a sua morte, intentada por esses mesmos ritualistas que estavam enfrentando, traria um novo coração, cumprindo então a profecia de Ezequiel 36, 26. Ele tiraria um coração de pedra e colocaria um coração de carne e uma nova disposição. Ele mudaria de uma vez por todas a regra do jogo. Jesus Cristo mudou de uma vez por todas a regra do jogo. Cristo já nos deu um novo coração. Cristo já nos deu um novo coração. O que o Senhor diria então àqueles do nosso tempo que querem mostrar boa aparência da carne? O que o Senhor Jesus diria a esses que querem mostrar boa aparência na carne? Que identificam a santidade cristã simplesmente com a aparência exterior. Que Jesus diria para eles? Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Mateus 23, 26. Precisamos reconhecer, amados, que a lista mencionada anteriormente retrata fielmente o mal que há no coração humano. Nós vemos os resultados desses vícios nas páginas dos jornais. Admitimos que se escondem no mais íntimo do nosso ser, ameaçando manifestar-se quando nós estivermos suficientemente perturbados. Esses males não podem ser corrigidos por meio de um ritual ou de uma dieta. Eles não podem ser controlados pelas leis, sejam elas civis ou religiosas, porque são parte da nossa natureza caída. Parte da nossa natureza caída. Eles vêm de dentro do coração do homem. É de dentro de nós. E o único remédio é um novo coração. Ao final daquele artigo que eu li sobre esse tema, eu, curioso com os comentários, você busca lá os comentários, embaixo sempre tem, e vários comentários, de várias pessoas dividiam-se em comentários do tipo, tá aí, é isso mesmo. Costumes não é doutrina. Doutrina é a palavra de Deus sendo pregada. Usos e costumes é tradição humana. E outros até argumentando ou tentando argumentar biblicamente que estavam no erro. Vocês estão no erro. A Bíblia fala assim,
pega textos bíblicos distorcidos, fora do seu contexto, e colocam ali. Essa é a realidade da igreja. Essa é a realidade da igreja. É difícil ter um coração limpo, imagine, né? É mais difícil ter um coração limpo do que as mãos limpas. O exterior é fácil. Coloca um terno bonitinho, uma barba bem feitinha, aquele melhor vestido, jogo fora meus brincos, jogo fora minha maquiagem, tenho aparência. Bem, mas não se engane. Não se engane. Tem que haver conversão no coração. É o coração que tem que ser convertido. De fato, é impossível ter uma vida aceitável a Deus com os nossos corações contaminados, longe da sua graça purificadora. Nesses lugares, as pessoas não encontram graça. Encontram leis, encontram tradição, mas não encontram graça purificadora. Jesus diz a cada um de nós para enfrentarmos a realidade do nosso pecado por meio do arrependimento e crer na misericórdia de Deus que é demonstrada na sua morte naquela cruz. Cristo já nos deu um novo coração e uma nova disposição para ouvirmos a voz do Espírito Santo habitando em nós. Então eu quero lembrar mais uma vez aqui da nossa introdução e aplicar isso para você. Não é o brinco daquela mulher que faz ela menos crente do que todos os que estavam sentados naquelas cadeiras. Não é a calça comprida que ela usa, não é a maquiagem, não é o boné que o rapaz usa no culto, não é isso. Não é o jogar futebol, ou não jogar futebol. Não é isso. Não é o exterior. Tem que haver mudança interior. Tem que ter um coração transformado, trocado, disposto a mudar, a ter a mente de Cristo. Tanto pensamentos como condutas são importantes para Deus. É importante que se vista decentemente, é importante que se poste diante da sociedade de forma digna. Mas é mais importante que tenha o seu coração transformado. Todas essas coisas não valem de nada se não tiver o coração transformado. Nenhum dos rituais religiosos do mundo pode mudar o coração de uma pessoa. Nenhum. O Evangelho trabalha, então, de dentro para fora. É mudando o coração. Não é de fora para dentro. O exterior é consequência de uma vida transformada. O exterior é consequência de uma vida transformada. E aí, então, o Evangelho provê a motivação interna necessária para adquirir o caráter justo, para nos livrarmos de toda a impureza e o acúmulo de maldade que está no nosso coração. Lembre-se disso, sempre. Aquele que experimenta o governo de Deus é capaz de viver num plano diferente, de forma diferente, pois o homem bom tira as coisas boas do seu bom tesouro. Aquele que tem o coração transformado, tem Jesus vivendo em si. E eu quero terminar aplicando da forma mais prática possível. O corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Quando Cristo fez isso, ele pagou, ele cumpriu todos os ritos cerimoniais e permitiu-nos, a nós, você e eu, homens, mulheres, caídos, pecaminosos, de coração impuros, nos permitiu termos os nossos corações transformados e os nossos nomes escritos no livro da vida.